Oi, gente. Esperar o povo entrar. Apareceu aí, Pri? Nossa, ela cantando certo. Oi, gente. Oi, gente. Graça e paz, povo de Deus. Vou acenar aqui para algumas pessoas que já estão aparecendo. Romilda, Deus abençoe sua vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleide. Eu vou estar aqui ministrando pela igreja CESP. E o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra para vocês. Amém? Tá ao vivo comigo, Amanda Ribeiro. Um beijo no coração, Amanda. Te amo. Amandinha, vou te dar meus coordenados aqui. E eu vou estar abrindo aqui. Jonas está do meu lado, vai participar conosco. Tem uma amiga minha também. Quer vir falar oi? Tem uma amiga. Graça e paz. Pastora Elizabeth, que saudade. Deus abençoe sua vida. Para ganharmos tempo, pede pro Elito tirar o som. Para ganharmos tempo, eu vou abrir nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse 16. Na minha tradução diz assim: conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, indigno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou um conselho: compre de mim ouro fino, roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para que possa me enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, o Senhor me deu essa palavra muito forte, mas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu vou colocar diante do altar de Deus. Então, esse livro de Apocalipse é um livro bem enigmático, mas ele está falando com a igreja. Quem é a igreja? Igreja é você. Você é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Você é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Todo aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração, ele se torna a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Então é com você. E eu acho interessante que quando Deus manda essas cartas para as igrejas, ele tinha o princípio de orientá-las acerca de cada assunto que cada igreja necessitava. E essa igreja especificamente é a igreja de Laodiceia. Então eu quero que você entenda que Deus queria manifestar o seu poder em falar com a igreja que somos nós. E aqui está dizendo muito claro que o Senhor, ele fala com os seus, ele repreende a igreja, porque a igreja é dele, você é dele. E quando ele se apresenta com essa carta, ele fala assim: vocês acham que são ricos, mas eu sugiro a vocês que compre ouro, porque vocês não são ricos, vocês são pobres e miseráveis. Ainda ele sugere: eu sugiro a vocês que compre ouro refinado. E o Senhor me deu uma interpretação desse ouro refinado.
Porque o ouro ele tem uma simbologia dentro das escrituras sagradas. Porque dentro a nível do que é mais rico, o ouro nada se compara com o valor da riqueza de um ouro. Só que quando Deus fala que Ele sugere que você compre esse ouro, Deus está fazendo um convite para esse povo de Laodiceia, desse povo, para eles se colocarem como esse ouro fino. Porque o ouro, ele tem uma simbologia de riqueza, mas Deus quer mostrar que a verdadeira riqueza somos nós diante de Deus, obedecendo aquilo que Ele estabeleceu. E sabe o que Deus me mostra? Quando Jesus estava entre nós. Desliga para mim, por favor, o celular. Quando Ele estava entre nós, Ele se entregou aquilo que era de mais valia, de mais valioso. Quando Deus incumbiu Jesus, que já veio para a terra com um propósito, Ele era essa riqueza em forma de Deus, o Cristo ressurreto. Então, Deus, Ele deu aquilo que era de mais precioso, aquilo que era de mais rico, aquilo que era de mais valia, para que nós possamos hoje ser essa riqueza nele, para que nós possamos ser livre de toda condenação, livre de todas as amarras, livre de tudo aquilo que nos impede de ser essa riqueza na mão de Deus. Sabe, esse ouro que as escrituras estão falando, esse ouro é você. Você é essa riqueza na mão de Deus. Só que esse povo, por algum motivo, ele tinha se esquecido que essa riqueza era eles. Então eles estavam negociando coisas. Quando a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, e nós deixamos de priorizar o reino, que é a verdadeira riqueza, é buscar o Senhor acima de todas as coisas, a gente se torna essa pessoa que é a pobre, que acha que é rico, que era exatamente como se encontrava a igreja de Laodiceia. Uma igreja pobre, que achava que era rica, porque ela tinha um patrimônio, porque ela tinha seus bens, porque ela se tornou soberba pela sua riqueza da terra, porque ela transformou aquilo tudo em riqueza. Mas daí a carta vem dentro dessa igreja e fala assim: vocês pensam que são ricos, mas não são, porque a verdadeira riqueza vem de mim, que sou o Cristo. E quando essa igreja tem esse entendimento, aceita isso que está nas escrituras. Porque na escritura diz assim: eu sugiro que você compre de mim esse ouro refinado, puro no fogo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o fogo serve para refinar esse ouro, que esse ouro está dentro de nós, que é o nosso compromisso com Deus Altíssimo. Porque você não vale o patrimônio que você tem, porque você não vale a beleza que você carrega, porque você não vale nada daquilo que é palpável, visível. Você é a riqueza de Deus em espírito. E quando você entender essa grandeza, você nunca mais vai desdenhar ninguém, porque todo mundo carrega consigo um ouro precioso. E quando a gente se coloca diante de Deus como esse ouro, Deus pode manifestar em nós aquilo que Ele sempre desejou. Ele pode se manifestar como aquele que molda você, que conduz você, que controla você. E eu quero falar uma comparação com esse ouro. Esse ouro, ele significa a pureza. Ele transforma o homem em alguém precioso para o Senhor. O Pai revelou esse ouro através de Jesus Cristo aqui na terra.
Quando ele se lançou no Calvário, ele demonstrou esse ouro, entregando para você toda a liberdade, porque todas aquelas cédulas de pecado foram arrancadas e aniquiladas, e não existe nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém tem poder de condenar você. Ninguém. Porque você é esse ouro na mão de Deus. Você é essa joia preciosa na mão do Senhor. Ninguém pode dizer que você não vale nada, porque para Deus você vale mais do que esses ouros. Era isso que o povo de Israel deveria entender, porque eles estavam negociando os valores dele baseado na riqueza da terra, mas não é baseado na riqueza da terra, porque a riqueza da terra ela é perecível, ela acaba. E o que você está construindo hoje é para a eternidade. Esse ouro ele vai ultrapassar os murais da eternidade. Você está entendendo? Esse ouro é você. Esse ouro é a presença do Espírito Santo. Esse ouro é reconhecer que Cristo morreu no Calvário. E lá na frente, depois que ele fala do ouro, ele fala de roupas. Eu sugiro a você que vista-se de roupas brancas para cobrir a sua nudez. Essas roupas brancas estavam mostrando para o povo de Israel que por algum motivo caiu em pecado e começou a mostrar as suas vergonhas. Essa roupa branca quer simbolizar a santidade. Essa roupa branca quer mostrar a singeleza. Essa roupa branca quer mostrar que Deus te fez para a santificação dele. E em Cristo, nós temos que nos apresentar com vestes brancas, que simboliza a santidade. É pesada essa palavra, né? Tem muita gente que não vai conseguir engolir ela, porque é difícil. Mas é tão libertador quando a gente vai de encontro com os confrontos que Deus faz, porque essa palavra ela serve para mim. Ela veio primeiro para mim. Só que quando a gente vê que Deus está falando para um determinado povo, para uma igreja, para ela se santificar com as vestes brancas de louvores, para ela se santificar diante de Deus, porque Ele quer se manifestar. Porque Deus ele vai se manifestar no meio daqueles que são santificados, separados. Nós temos um Deus que se dá a conhecer e que se revela para os íntimos. É através da santificação. É tão forte isso que Deus ele nos chama de noiva. E quando você pensa numa noiva, o que vem na sua mente é as vestes brancas, simbolizando a pureza, simbolizando a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, a igreja sem mancha, a igreja sem defeito. Em Efésios 5:27 diz isso a respeito das vestes. Sabe como que nós vamos fazer a diferença e alcançar vidas? É com essas vestes. Não é 5 o quê? 27. Não tô enxergando. É fazendo a diferença no meio das pessoas. Olha, em Efésios 5:27 diz assim: para apresentar
a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Deus está procurando. Essa igreja. Essa igreja é você. Essa igreja sou eu. Sabe por quê? Porque essa santidade não é na força da sua mão. Essa santidade é o Senhor que vai providenciar na sua vida. Porque quando a gente mergulha em Deus, Ele nos capacita de um poder e uma autoridade que tudo o que Ele pede não se torna mais sacrificial, porque você foi alcançado. Sabe quando você tem dificuldade de obedecer a Deus? É quando você ainda não mergulhou na cruz. É quando você ainda não entendeu o sacrifício do Calvário. É quando você ainda está cheio do seu ego. É quando você ainda está cheia do seu eu. É quando você ainda se vê diferente dos demais. Mas quando você mergulha em Deus, você se vê, sabe como? Como o outro, porque o outro, sabe quem é? Ele também carrega a imagem e semelhança daquele que te formou, daquele que te criou. Daí você começa a ressignificar tudo. Você não vê mais as pessoas, mesmo que não comunga da mesma fé que você respeita ela como alguém que carrega a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Daí você consegue ter liberdade para obedecer. Daí você é apresentada diante dele com essas vestes limpas. Porque Ele alcançou você. E outra coisa que me chama a atenção no capítulo de Apocalipse, ele fala sobre colírio. Porque às vezes a gente está caminhando com Cristo e a gente acha que está enxergando tudo. E às vezes a gente está tendo uma postura só religiosa, mas a gente não está tendo uma postura cristã. Postura cristã é ter o colírio de Deus nos nossos olhos e enxergar como Ele enxerga. Postura religiosa é se colocar diante de Deus achando que está obedecendo a Ele, mas está servindo os ídolos, está servindo você. Está servindo o seu ego. Só que aqui não, quando Deus fala a respeito de colírio, Ele fala a respeito de ungir os nossos olhos para poder enxergar. Ele vai mostrar para você que você é a verdadeira riqueza. Ele vai te dar as vestes santas e nessa sequência Ele também vai te dar visão. E sabe o que Deus ministra no meu coração? Acerca de Saulo. Saulo era aquele que perseguia os cristãos. Saulo era aquele que matava os cristãos. Saulo era tão temido que quando os cristãos ouviam Saulo, o nome de Saulo, eles fugiam de medo. Mas você sabe por que Saulo era mau? Porque Saulo não tinha o colírio de Jesus. Não tinha o colírio de Deus nos olhos dele. A Bíblia diz que quando os nossos olhos são maus, todo o corpo é. Quando os nossos olhos são maus, tudo em nós tem corrupção, tem inclinação para o maligno. Só que quando Deus fala para o povo de Laodiceia, que sugere a ele que coloque colírio nos olhos dele para que esses olhos sejam olhos ungidos, entra Saulo, um homem que perseguia. Quando alguém te persegue, dentro da igreja ou dentro de algum compartimento, departamento, essa pessoa ela não está com os olhos ungidos. Ela não está.
Os olhos dela é de corrupção. Os olhos dela é de maldade. Só que quando Deus tem um encontro com Saulo, engraçado que Saulo ele era aquele que perseguia a igreja. Só que quando Deus tem um encontro com Saulo, faz Saulo cair de cima do cavalo. E quando ele cai, ele já cai cego. Deus promoveu uma cegueira nele. E Deus falou: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Só que quando Saulo se levanta, ele já levanta sem enxergar. Mas dentro do íntimo dele, ele já reconheceu aquela voz que não era uma voz normal. Ele levantou cego, porém transformado. Porque aquela cegueira dele, temporária, trouxe uma revelação para dentro dele acerca do que ele era. Ele transformou aquele homem no campo visual cego primeiro, para depois trazer um entendimento de quem ele era em Cristo Jesus, dando para ele olhos ungidos. Sabe o que a gente precisa de olhos ungidos? E Saulo ele é encaminhado cego para a casa de Ananias. Ananias era um que fugia de Saulo. E Deus ele falou assim: Ananias, não tema em receber o meu servo Saulo. Quando Deus promoveu a cegueira em Saulo, ele já não era mais um perseguidor dos cristãos. Ele não era mais. Deus fez ele cair cego para levantar enxergando. Deus fez esse homem cair cego para levantar enxergando o reino de Deus. E é dessa forma que Deus manifesta o seu poder. Porque antes ele tinha olhos, mas ele via os cristãos como opositores. Por causa da cultura religiosa dele. Porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem culto, ele era um homem que vinha de uma descendência que trouxe para ele uma inteligência, um ensinamento que muitos cristãos não tinham. Só que sabe o que Deus me revela aqui? Que não adianta a sua cultura, a sua inteligência, o curso teológico mais famoso que você fez. Se você for cego como Saulo, você nunca vai ter o poder de se transformar em Paulo. Porque enquanto ele se gabava da sua inteligência, Deus não pôde operar nos olhos dele. Mas quando chegou o momento certo, Deus entrou na vida de Saulo. E toda aquela mentira que ele aprendeu aos pés de Gamaliel caiu por terra. Todo o ensinamento dele. Sabe daí onde ele foi fazer a teologia dele? Direto com o Pai. As Escrituras Sagradas diz que chegaria um tempo, e esse tempo é agora, que o próprio Espírito Santo de Deus iria manifestar o seu poder e iria nos ensinar e iria nos orientar acerca da verdade. Porque Saulo era um homem iludido dentro de uma cultura que matava os cristãos. Só que Deus trouxe a visão para ele, transformando ele primeiro num homem cego, para mostrar para ele que ele precisava viver na dependência de Deus. Não da cultura e nem do conhecimento teológico dele.
Quando Deus quer manifestar alguma coisa, Ele vai desconstruir tudo que a gente sabe acerca da verdade que a gente acreditou a vida inteira. Daí o Espírito Santo, ele vem, ele limpa os seus olhos, colocando esse colírio para você poder enxergar a verdade que é de Deus, de Cristo revelada. E cai por terra todas aquelas culturas, todas aquelas crenças que não levam você à eternidade, que não te levam ao reino. E Deus foi levar esse homem numa intimidade tão profunda, de ensinamento tão profundo, que ele se tornou um dos homens mais conhecidos dentro das Escrituras Sagradas, porque ele recebeu o colírio, de Deus, e os olhos dele pôde ver e contemplar. Depois de perseguidor, ele passou a ser perseguido, só que ele nunca se vitimizou. E sabe o que eu acho mais lindo quando Deus trabalha na vida de alguém que aceita a verdade de Deus? Ele passa para o lado de Deus e ele experimenta na pele às vezes aquilo que ele fazia para os outros, mas ele não se vitimiza, porque ele mergulha no amor de Deus e ele acaba rompendo muralhas, ele acaba rompendo os paradigmas e ele vai ministrar a palavra de Deus. Ele abriu mão de toda a sua patente e foi servir o reino de Deus. Ele disse: eu não tenho por precioso aquilo que eu sabia. Aquilo que eu sabia se tornou esterco diante do que eu recebi do Deus Altíssimo. Olha a revelação que ele tem e que ele fala para Deus: eu não tenho por precioso aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eu tenho por precioso aquilo que eu recebi do meu pai. Ele coloca aquilo que ele tinha como precioso antes como esterco. E quando a gente mergulha em Deus, a gente recebe essa revelação e a gente fala: eu não tenho por precioso aquilo que eu vivi outrora, que satisfazia só o meu corpo, que satisfazia só o meu ego, porque agora eu tenho uma revelação em Deus, que eu tenho por precioso aquilo que o meu pai me ensina. É nessa revelação, é nesse entendimento que Deus quer trabalhar em você. É esses olhos ungidos que o Espírito Santo quer trazer para você. Por isso que quando alguém mergulha em Cristo, a Bíblia diz: você não é mais aquela velha criatura, eis que tudo se fez novo. O que é eis que tudo se fez novo? É que você não tem mais contato com aquilo que outrora você fazia e te dava prazer. Você consegue abandonar por si só, porque aquilo não vai mais te alimentar, não vai te satisfazer. As Escrituras Sagradas diz que só Deus, Ele pode dar o refrigério para a nossa alma. Refrigério para a alma? Refrigério para a alma a gente busca em Deus, porque lá no mundo a gente não encontra refrigério para a alma. A gente encontra a satisfação pessoal, ainda olhe lá. E quando fala a respeito desse colírios, também tem uma conotação que você é a luz do mundo. É aquele que vai brilhar em trevas. Você é aquele que quando você chega, as trevas são dissipadas. Você é aquele que traz a luz da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Você é aquele que traz consigo a imagem daquele que te criou. Você é aquele que traz a revelação de um Deus Altíssimo. Você é aquele que faz tudo transformar novo, ainda que as circunstâncias mostrem o contrário. Porque você tem vista. E quando você tem vista, você não vive por aquilo que você vê. Porque quando você vê, não é fé. É algo já concretizado. Por isso que a Bíblia diz: nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. E pela fé nós alcançamos aquilo que ainda não vemos.
Sabe quem que pode pensar assim? Quem tem colírio nos olhos. Por isso que você não entra no caos. Por isso que você não se desespera. Porque hoje a gente está vivendo numa pandemia. É um caos instaurado dentro do mundo. Mas pelos olhos da fé você pode ver uma transformação nisso tudo. Você pode ver tudo isso como algo transitório e passageiro. E o Senhor me faz refletir. Você vai sair da mesma forma do que antes? Depois dessa pandemia, a mesma mulher que está aí, o mesmo homem que está aí, vai ser o mesmo de antes? Não vai. Porque você recebeu colírio nos seus olhos. Porque aquilo que era tão banal e insignificante na nossa vida foi tirado, né? Você tinha o direito de ir e vir, e de abraçar e de beijar as pessoas que você ama. Se você pudesse voltar lá atrás, e viesse alguém e falasse assim, vai chegar um tempo que as igrejas vão estar fechadas. As pessoas não vão poder se abraçar e beijar e nem ter comunhão umas com as outras. Vai chegar um tempo que haveria uma mortandade em massa. Chegaria um tempo que um vírus se instauraria no mundo e passaria de nações para nações. Você iria acreditar? Você não iria. Eu não iria acreditar. Porque a nossa mente não consegue alcançar isso. Isso é muito forte. Só que foi isso que parou você. Foi esse colírio que Deus colocou nos seus olhos para valorizar as pessoas que você ama. Foi esse colírio que Deus manifestou o poder dele para mostrar que diante dele, sobre a mão dele, do Altíssimo, nós somos impotentes. Foi sobre esse colírio que ele mostrou, valoriza as pessoas que caminham com você. Valoriza as pessoas que amam você. Coloque diante dos seus olhos esse colírio e vai abraçar e reconciliar com aquelas pessoas que você feriu, que você magoou, ou que você levantou falso. É esse colírio que Deus está derramando em muitos olhos aqui hoje. Eu não sei se você estava cega, eu não sei se você não tinha as vestes, eu não sei se você não tinha riqueza, mas hoje o Senhor trouxe eu aqui para falar, hoje você vai sair debaixo de riqueza, de vestes, de visão, porque Deus, quando Ele entra com providência, Ele quer trazer à existência aquilo que não existe. Chega de ser cega. Chega de ser nua, chega de ser pobre e miserável, chega! Porque a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ela tem tudo aquilo que ela precisa, basta ela se colocar diante de um Deus Altíssimo. Eu estou falando aqui com pessoas inteligentes, eu estou falando aqui com pessoas que têm uma certa caminhada cristã. Eu estou falando aqui com pessoas que às vezes dentro da sua caminhada foi ferida e magoada, mas hoje o Senhor está ministrando no meu coração. Tem colírio novo para a sua vida. Tem cânticos novos na sua boca. Tem vestes novas para você. O inimigo, ele só teve poder de parar a igreja por um instante. Mas você vai sair daí fortalecido. Quando você sair, que você abrir a porta da sua casa, que a sua rotina voltar ao normal, a mesma mulher, o mesmo homem que entrou dentro da sua casa antes da pandemia, não vai ser o mesmo. Não vai. Não vai, porque nós aprendemos a valorizar a comunhão. Porque nós aprendemos a valorizar o nosso Deus. Porque nós aprendemos
que diante de um Deus que pode tudo, nós somos tão frágeis e pequenos, mas diante de um Deus que pode tudo, nós só temos que clamar, buscar a face dele. E sabe o que ele faz? Ele te guarda, ele te protege, assim como ele protegeu e me guardou até hoje. Quantos ambientes você adentrou e frequentou que o Espírito Santo de Deus teve que guardar você da mão do inimigo, guardar você de acidente, guardar você de pessoas maldosas e invejosas. Quantos ambientes! E hoje não é diferente. Hoje nós estamos guardados no nosso Deus. E olha que eu acho lindo aqui, ó, que depois que ele fala sobre os colírios, que ele vai colocar colírio nos nossos olhos para ungir os nossos olhos para nós podermos ver as coisas com clareza. Depois ele diz aqui, ó, no capítulo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Amados, eu não pedi, mas vai compartilhando essa live para alcançar outras pessoas. Essa palavra tem destino para vidas. Vidas que precisam ser restauradas, transformadas. Pessoas que precisam ter visão. Compartilha ela. Então eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente. Amados, nós temos dificuldades de aceitar a disciplina de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus ele disciplina, a disciplina já diz, ela causa desconforto. Ela causa dor, transtorno. Só que quando ele diz que ele disciplina aquele que ele ama, é porque você é filho. É tão simples isso. Você vai educar o filho do vizinho? Você vai orientar o filho do vizinho? Não. A obrigação sua é de cuidar do seu filho. Então, quando você tem colírio nos olhos, vestes e você se transforma nessa joia preciosa que você é, você se torna filho. E filho, Deus não vê como servo. Deus vê como filho. E filho tem tratamento diferenciado. Deus repreende sim filho, mas não é para morte, é para vida. Porque um filho disciplinado, ele traz consigo a bênção do eterno. Você já imaginou, na nossa ignorância, se todas as orações que nós fizéssemos, Deus concedesse? Quantas das vezes você descobriu que não soube orar e pediu algo que não ia ser bênção para sua vida? Quantas? Eu vou te tirar por mim várias vezes. Várias vezes já orei e pedi algo para Deus que não era para Deus fazer, ele não fez. E a gente faz biquinho e ele repreende. Só que lá na frente você descobre que ele está te dando um grande livramento. Quando Deus fala assim para você, não faz aliança com essa pessoa. Quando Deus fala assim, não vai por esse caminho, porque esse caminho é de morte. Eu quero te livrar, não vai. Ele está te disciplinando. Nós estamos recebendo uma disciplina hoje. Nós estamos. Só que Ele ama. Por isso que eu falo que nós não vamos sair da mesma forma que entramos dentro da nossa casa. Depois dessa pandemia, nós vamos sair daqui fortalecidos. A gente vai valorizar a igreja, a gente vai valorizar os filhos, a gente vai valorizar os nossos pais, quem tem pais. A gente vai valorizar. E voltando na disciplina de Deus, aceita, meu amado, a disciplina do Senhor. Porque quando Deus disciplina, Ele também mostra que Ele é Pai e Ele corrige aquele que Ele ama. E lá na frente, você vai ter a recompensa dessa disciplina. Então não fique triste. Quantas vezes eu levei não de Deus? Sabe o que Deus fez? Deus moldou o caráter de Israel no deserto. Deus não molda caráter
num palácio com banquete, não. Deus molda caráter no deserto, mas deserto, lembre-se, que é um lugar de passagem, não de permanência. Se você estiver permanecendo no deserto anos e anos e anos e anos, reveja seu conceito. Pergunta para você e para Deus se existe algo que você ainda tem que consertar com o Senhor, porque deserto não é para a vida toda e não é para matar você. Deserto é só passagem. Só que depois que o povo de Israel passou pelo deserto, o seu caráter foi tratado, toda a incredulidade daquele povo, toda a idolatria daquele povo, toda a cultura egípcia daquele povo foi lapidada no deserto para entrar na terra de Canaã, a terra que o Senhor reservou para você. Sabe quando você vai entrar na terra que é sua, por direito? Quando Deus já lapidar você e você tiver estrutura para poder adentrar nos projetos e nos sonhos que Deus colocou dentro de você. Às vezes você acha assim, Deus está demorando. Não está demorando, o Senhor está caprichando. Ele está preparando você para o momento certo. Porque quando você colocar o pé na terra, você vai poder cuidar dela da melhor maneira possível. Então não fique bravo com a disciplina do Senhor. Não fique bravo. E lembre-se que hoje o Senhor mostrou para você que você é um ouro puro. Você é uma joia na mão do Senhor. Está aqui no livro de Apocalipse. Lembre-se também que você é uma noiva com vestes brancas. Lembre-se também que você é um povo escolhido, santo e eleito. Está aqui. Lembre-se também que o Senhor colocou um colírio nos seus olhos para você poder enxergar aquilo que você antes não via. Está aqui. Lembre-se que Ele vestiu você. Tudo isso para o nome do Senhor ser glorificado. E essa foi a palavra que o Senhor colocou hoje para ministrar na sua vida. Amém? Eu queria agradecer as pessoas que estavam vivo comigo. Queria agradecer o privilégio de eu estar aqui nas redes sociais ministrando para você. Hoje o Senhor fez com que muitos líderes começassem a se posicionar nas redes sociais para mostrar quem é você. Você é aquele que leva, você é aquele que o Eterno escolheu. Então, você se posicionou no reino, Deus já revelou para você. Então agora você vai prosseguir dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Amém? Eu queria agradecer a minha pastora Elizabeth, o pastor Flávio. Aqui, ó, Juliana Camargo, como Deus te usa, minha amiga. Deus abençoe, minha querida, lá de Biúna. Deus abençoe, Ju. A Fran, Deus abençoe sua vida. A Fran, quem mais? Regina Fortes. Regina Fortes esteve conosco. Deus abençoe. Compartilhe essa live para alcançar outras vidas. A Amandinha. O meu pastor Flávio. Deus abençoe. Eu vou deixar essa live salva e compartilha ela aí para alcançar outras vidas. Vamos orar? Vou orar. Vou orar que naquilo que você ainda não enxergou que Deus está fazendo, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos. Um beijo no coração de cada um, tá? E eu vou finalizar com essa oração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos que ouviram essa palavra, Pai. Eu peço que o Senhor vai de encontro a cada um, Pai, trazendo esse colírio para abrir os olhos
Eu quero que o Senhor vá de encontro a cada um, mostrando a verdadeira riqueza que existe dentro de cada um, que eles são essas joias preciosas para o Senhor. Eu quero que o Senhor vá de encontro a essas vidas, Pai, colocando nelas santidades, essas vestes brancas, Pai, que simboliza a pureza diante do Senhor, Pai. Cobre esse povo com o teu santo sangue, Senhor. Manifesta o seu poder na vida dessas pessoas que estão ouvindo essa live, Pai. Eu peço que se tiver alguma pessoa enferma, Pai, acamada, cobre ela com o teu santo sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu peço pelo sangue da cruz de Cristo, o sangue do Calvário derramada nessas pessoas enfermas, Pai. Que através dessa oração elas venham ser curadas, libertas, restauradas, Pai. Se tiver alguém precisando de uma porta de emprego, Pai, que o Senhor venha abrir as comportas do céu, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Pai amado, essas portas abrirem. Que essas pessoas venham ter estratégia de encontrar emprego, Senhor. Que o Senhor venha direcionar cada um dentro do teu propósito, dentro do teu querer, Pai. Se tiver alguém com ministério, Senhor, ainda apagado, Pai, que o Senhor venha ressuscitar a chama da tua presença, que essa pessoa venha ter, Pai amado, ousadia de voltar a trabalhar para o Senhor, Pai. Abençoa a vida das crianças, abençoa a vida dos jovens, dos adultos que vão receber essa palavra, Pai. Que toda visão cativa, que todo sentimento cativo, que toda depressão, que toda doença, que toda amarra, que toda opressão maligna venha cair por terra pelo poder que há na autoridade do teu nome, Pai. Pai amado, que aonde eu não posso atuar, o Senhor venha atuar através dessa live, Pai. Que o Senhor venha alcançar vidas dentro de quartos, de hospitais. Que o Senhor possa entrar até mesmo dentro de penitenciárias, Pai, para o seu evangelho ser pregado e manifestado, Pai. Porque a Bíblia diz que um dia todos os joelhos se dobrariam diante do Senhor, Pai. E é isso que eu declaro, Pai, que nós vamos todos nos dobrar diante de um Deus Altíssimo, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, atua de forma extraordinária e sobrenatural. Tudo isso eu te peço para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo forte no coração. Fiquem com Deus, tá?